Neste momento, a gente poderia falar da importância dos pequenos negócios locais. Mas isso você já deve saber. Mas queremos que você lembre de uma coisa: os empregos gerados por essas empresas. E fazer um pedido: valorize. Os sabores da nossa terra, a simpatia da nossa gente, não são apenas negócios. Estamos falando de pessoas, famílias, amigos. Estamos falando de coração. Valorize o que é nosso. Valorize o pequeno negócio. Foi o amor pela uva e por sua terra natal Paraúna, Goiás, que fez com que o médico Dr. Sebastião Ferro iniciasse o que hoje podemos chamar de o novo terroir do Cerrado. E foi exatamente de um sonho que nasceu a vontade de plantar uvas e iniciar a sua própria fábrica de vinhos, a vinícola Serra das Galés. E hoje, com apenas 10 anos no mercado, o Dr. Sebastião Ferro a consolidou, tendo como base a inovação, o arrojo e o pioneirismo. A fabricação artesanal do puro cristal é um ofício milenar, uma tradição que atravessa gerações e que foi a base para o nascimento da Strauss, uma marca que rapidamente se transformou em um dos principais ícones do segmento de cristais de luxo, elevando o Brasil a níveis internacionais. Feitas à mão, as peças Strauss são verdadeiras obras de arte de puro cristal. Boa tarde, tudo bem? Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui com a gente no segundo dia da Semana do Vinho e da Gastronomia Brasileira. E hoje a gente vai entrar num assunto super importante no que tange, né, o marketing, as mídias, esse momento está todo mundo em casa, conectado, e que está procurando informações e também quer comprar vinho brasileiro, né? Nesse momento, está em casa, tá disponível para também receber mais informações. A gente convidou, temos 3 convidados aqui, um deles é o Thomas Hartmann, que é do Sebrae Rio Grande do Sul e que vai estar conduzindo esse painel para vocês. E também temos a presença do Leandro, o Choro da Videira, famoso aí nas redes sociais, e o Edson Krug, que é da agência Cria 3, que vai dar as dicas, ensinar, dar alguns toques, enfim, para todo mundo que quer estar na internet, quer serviço pelo público. Thomas, fique à vontade, o painel é seu, sejam bem-vindos. Larissa, obrigado pelo convite, agradeço também a equipe do Sebrae que fez essa indicação do meu nome, né? Eu sou consultor credenciado no Sebrae já há algum tempo, e eu sempre gosto de participar desse tipo de evento, né? Acho que é um evento que ajuda ao consumidor entender um pouco mais sobre vinho brasileiro, mas também é um evento que a gente trata muito dos pequenos e microempreendedores e como que a gente pode fazer para crescer. Então, mais uma vez, Larissa, parabéns aí pelo trabalho, e também agradeço o Edson e o Leandro por essa oportunidade da gente debater um pouquinho sobre esse tema. Mas olha só, vamos direto ao assunto, né? Vamos iniciar. Eu já quero usar a formação de jornalista, né? A brincadeira que eu fiz com a Larissa e aproveitar a formação de jornalista para começar questionando. E aí eu questiono o Leandro, já para a gente começar de fato, né? Perfeito. Leandro, existem diversas pesquisas sobre o impacto dos influenciadores no consumo,
Essas pesquisas são feitas no Brasil e no mundo todo. Em linhas gerais, elas apontam que elaborar campanhas de marcas com influenciadores funciona. Mas funciona para quê? Se a gente for comparar duas das maiores pesquisas organizadas no Brasil, a ROI Influência, da YouPix, e o mapa de marketing de influência, da InfluenceMe, a gente pode perceber que existe uma certa desconexão. Por quê? Porque na InfluenceMe, a gente enxerga que 50% dos anunciantes buscam influenciadores para gerar vendas. Já na YouPix, a grande maioria informa, após as campanhas serem executadas, que os resultados foram incríveis, mas para fortalecimento de marca. Ou seja, parece que o que se busca não é exatamente o que se alcança. Aí eu repito, para o que se indica o trabalho com influenciadores? Ótima pergunta, muito obrigado pela gentileza, pelo convite, é um prazer estar participando. Você sabe que é uma pergunta muito legal, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Cada vez que eu faço uma live ou eu posto algum vinho, eu me conecto diretamente com a pessoa que está me seguindo. Não importa se você tem 10 seguidores, se você tem 10 mil, se você tem 50 mil. Se você tiver 10 seguidores e você influenciar esses 10, você pode ser chamado, digamos assim, de influenciador, né? Eu nunca me incomodei com rótulo de blogueiro, tanto que eu coloco lá, eu falo. Não é a minha profissão, né? Eu sou médico, eu sou cirurgião vascular. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo: você ganha muito dinheiro para falar bem de vinho brasileiro. Aí eu respondi: eu queria muito que você tivesse certo, mas não é o caso. O que eu acho, respondendo diretamente a sua pergunta, que o que vende, o vender pode ser o produto, pode ser o fortalecimento da marca, porque fortalecer a marca não deixa de ser uma preparação para uma venda futura. O que eu acho que vende efetivamente é a verdade. Quando a pessoa sente que você está falando a verdade. É simples assim. Eu recebo mensagens assim: tudo que você gosta, você toma, você gosta. De vinho brasileiro, que é o meu nicho, é a minha grande paixão. Falo, não, eu recebo muitas coisas que eu não gosto. É que o fato de eu não gostar não quer dizer que o vinho seja ruim, quer dizer só que eu não gostei. Então eu não posso atrapalhar futuras vendas daquele produtor só porque eu achei que eu não gostei daquele vinho. Às vezes é a comida, às vezes é o dia. Então, o que eu acho que vende efetivamente, tanto vinho, e eu recebo muita mensagem de produtor, quando eu posto alguma coisa, faço uma live, ou posto algum feed, algum stories, falando que recebeu encomenda X de caixas, de lugares que ele nem sabia que conheciam a vinícola dele. Então, para mim, o retorno é muito bom, eu fico muito feliz. Eu acho que o que vende mesmo, o que te conecta com os teus seguidores, na verdade, é a sua verdade, você passar as pessoas sentindo que você está passando exatamente aquilo que você acredita. E as pessoas podem gostar ou não, podem concordar ou não com você, mas você passar a sua verdade com autenticidade te conecta e pode gerar uma venda, um presente, uma venda no futuro, ou mesmo fortalecimento da marca, que eu acho que o produtor é muito importante. Com certeza. Então, até uma grande oportunidade para os pequenos, né, Leandro? Para ficarem conhecidos e reconhecidos no Brasil todo. Né? Exatamente. Legal. E Edson, nessa mesma linha, onde que você encontra um melhor resultado, digamos assim, para o trabalho com os influenciadores ali no trabalho que você faz com a agência? Legal. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite do Sebrae e de vocês aí do Vinho na Vila. Eu falo Sebrae porque quem me convidou foi uma pessoa do Sebrae, né? E, bom, a gente não trabalha muito com influenciadores diretamente, né? O nosso trabalho ele é muito focado em marketing para negócios, né? Mas a gente usa muito a metodologia do inbound marketing para isso. Mas isso que foi falado pelo Leandro faz muito sentido porque para a gente, desde, sei lá, de 8 anos para cá, uma das coisas que mais tem gerado negócio para os clientes são as questões de relacionamento. Relacionamento empresa, marca, produto e cliente. E aí o que acontece? Qual é o gancho que eu pego nessa fala dele? Que o conteúdo hoje, como para quem está muito familiarizado com marketing digital, o conteúdo é o rei de qualquer estratégia. Então, tudo que você consome na internet hoje é conteúdo. Mas diante de tanta fake news, diante de tantos problemas com a informação que está sendo acessada, o comunicador ele acaba ficando prejudicado em relação a isso.
E aí eu acredito que muitos influenciadores, eles têm esse tipo de problema, tanto com haters, quanto com pessoas que não acreditam no que elas estão falando, enfim, que agem de forma negativa, mas quando você produz um conteúdo que tem qualidade, e que vai de encontro com o que a pessoa está procurando, com o que a pessoa está pesquisando, com certeza, se for falar em termos de venda, o conteúdo é um dos principais modelos de negócio para você gerar venda no futuro. E isso independente do mercado. Se a gente está trabalhando com bebidas, se a gente está trabalhando com comida, com roupa, o conteúdo hoje é o que a pessoa mais procura na internet. E quanto mais conteúdo de qualidade você produzir, mais certeiro vai ser sua estratégia. Até nesse sentido, Edson, aproveitando um pouquinho o gancho, né? A gente sabe que vinho é a bebida da quarentena. Se a gente for olhar, por exemplo, em Google Trends, que é uma ferramenta do Google que analisa o volume das buscas referente a determinado termo, a procura pela categoria vinho, ela atingiu no final, na última semana de maio, 90% do volume do pico histórico, que geralmente acontece na última semana do ano. Por quê? Porque aí se procura muito por espumante. Né? Perfeito. Esse volume que agora aconteceu, ele é quase 50% maior do que aquele registrado em maio do ano passado. E aí, acho que tanto para o Edson, mas também depois estendendo para o Leandro, o que as pessoas estão procurando? Como uma vinícola, como um restaurante, como alguém que trabalha com o segmento de vinhos pode aproveitar esse momento para gerar visibilidade? Pegando também de novo um gancho com essa com os números que você está mencionando, coincidentemente eu tive recentemente fazendo uma pesquisa com uma prospecção de um e-commerce de vinho aqui que a gente está tentando trazer para dentro da agência. Então, quando a gente faz uma proposta, a gente pesquisa muito sobre o assunto, né? E aí, os números que mais me surpreenderam, assisti uma entrevista com o presidente do Google do Brasil na semana passada, e ele mencionou que o consumo de vinho no Brasil, ele aumentou 73% de março, abril e maio, né, nesses 3 meses. E aí, fui pegar gancho em cima dessa informação dele, e aí e ainda falando de Google Trends, que tu trouxe a mencionasse isso, a procura pela palavra compra de vinho online, ela cresceu nesses 3 meses 650%. Ou seja, as pessoas estão consumindo, elas estão procurando e estão consumindo mais. Tá? E a dica que eu dou assim, para os fabricantes ou para os produtores, né? Primeiro, eles precisam se adaptar ao digital. Né, com essa transformação toda que está acontecendo, por mais que você possa ser uma vinícola tradicional ou um produtor pequeno, mas você precisa se adaptar. Se você não se adaptar, você não consegue estar dentro desse cenário digital e participando dos resultados de pesquisa das pessoas. Então, se as pessoas estão procurando pelo produto, elas precisam encontrar. E se você quer ser encontrado, você tem que estar lá dentro. Né? Você precisa ter uma estratégia digital para poder estar colocando seu produto dentro dos resultados de pesquisa do Google também. Legal. E voltando ali um pouquinho para o Leandro, não sei se você quer complementar, Leandro, mas eu já vou colocar uma outra pergunta também. Tá? Claro. Que é o seguinte, pode falar. Que tipo de parcerias que uma vinícola pode fazer com um influenciador? Que tipo de assunto, que tipo de campanha que pode ser feita? E como abordar um influenciador? Que tipo de digamos assim, assunto ou parceria que interessaria aos influenciadores de um modo geral? Perfeito. Só complementando o que o Tomás falou, que é espetacular, realmente precisa ter conteúdo. As pessoas buscam informação. Então, se você tem um perfil, por exemplo, se você só conta piada, que você fala bobagem e tal, você vai segurar o público um tempo. Né, se você tiver numa live, você segura alguns minutos. Se você tiver só um conteúdo muito massacrante, também você segura, só que não tanto tempo. Eu acho que o ideal é que as pessoas, elas querem ver leveza, elas querem ver uma brincadeira, querem ver coisa agradável, mas elas precisam receber alguma informação relevante. E elas estão buscando informação relevante e rápida. Então, elas querem informação rápida, que elas podem usar no dia a dia. Por quê? Porque quando você toma vinho, ou quem começava a tomar vinho ou não tomava e quer começar,
as pessoas acham que tem um abismo gigantesco, você só pode tomar vinho se você souber muito. E é isso que eu tento desmistificar. A pessoa tem que começar a tomar vinho, do jeito que quiser. Quer tomar no copo de plástico, toma. Outro dia eu estava o seu João Valduga tomando o Luiz Valduga, que é o vinho ícone da Casa Valduga, num copinho de plástico, porque ele estava a fim de tomar vinho. É claro que a taça vai influenciar, a temperatura vai influenciar, tecnicamente é muito diferente. Mas a pessoa que quer começar a tomar vinho tem que começar a tomar vinho de qualquer jeito. Em relação aos produtores, eu brinco com eles, a gente tem uns produtores galãs aqui no Brasil, né? O Edgar Escorteganha, da Luiz Argenta, ele faz muita rede social e ele lida muito bem com isso. Mas você tem outros produtores, por exemplo, Felipe Beber, da família Beber, Bruno Motter, da Dom Guerino, que eu falei, gente, mostra o dia a dia da vinícola, o pessoal ia pirar vendo isso. Faz uma selfie, mostra o que você está fazendo, está com o vinho no tanque, está tirando o vinho da barrica, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Esse tipo de informação deixa o consumidor muito próximo do produtor. E isso é absolutamente fundamental. E o produtor brasileiro, que é o que eu conheço muito mais, o produtor brasileiro, ele está muito pronto, ele está muito próximo, ele quer mostrar o serviço dele. Mas é como vocês falaram, muitas vezes ele não está adaptado à rede social. E o que é estar adaptado à rede social? É você ter constância, você ter conteúdo, você conseguir equilibrar leveza, bom humor com conteúdo para que as pessoas recebam conteúdo agradável e interessante, porque senão elas não vão se fixar. E dar o feedback. A interação é muito importante. Eu recebo mais ou menos 400 mensagens por dia, todo dia. Eu respondo uma por uma. Porque por exemplo, eu indiquei um vinho, só para finalizar. Eu indiquei um vinho uma vez, que eu falei que eu gostei muito, adorei, a pessoa comprou o vinho, me mandou mensagem dizendo que não tinha gostado. Eu falei, tudo bem, por que a senhora não gostou do vinho? Ah, porque é um vinho branco, mas ele é completamente turvo. Ele não é clarinho. Eu falei, sim, mas aí é a proposta do produtor. É um vinho branco, só que é um vinho laranja, natural, não é feita a retirada das leveduras, então é exatamente essa proposta do produtor. Ela falou, não, então, se eu tivesse essa informação, eu teria aproveitado melhor. Então esse feedback, essa interação com os seguidores, eu acho absolutamente fundamental, porque eu me incomoda jogar a informação e a pessoa que se vire com ela. Não, eu dou acesso, eu dou assessoria para as pessoas que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a estudar vinho. Ou seja, a gente está copiando aquilo que o Edson falou, né? Posso complementar um negocinho? Exato. Ainda voltando, ainda pegando o gancho da rede social, uma coisa que eu costumo fazer muito na agência, quando o cliente me pergunta o que ele precisa fazer na rede social, eu costumo dizer para ele que ele precisa entender primeiro o que as pessoas buscam na rede social em relação ao produto dele. Perfeito. Porque, assim, são poucas as empresas que conseguem ter êxito dentro de uma rede social, tipo um Instagram ou o próprio Facebook. São poucas as empresas que têm êxito produzindo conteúdo aleatório, entende? Conteúdo que não vai de encontro com o que as pessoas querem tá ouvindo. Então, se você não conseguir entender qual é a dor do seu cliente, qual é a dor da pessoa que consome o seu produto, o que ela busca, não vamos nem falar em dor, né, porque dor é muito, né, muito sensível, mas vamos falar o que ela busca, tentar entender, eu comprei um vinho tinto e eu quero harmonizar ele com alguma coisa. Passa alguma informação dentro de um blog, dentro de uma rede social, falando sobre uma harmonização sobre aquele vinho, independente se aquele vinho é da sua marca ou não. Perfeito. Com isso, você começa a criar uma autoridade relacionada ao assunto e as pessoas começam a interagir mais com sua marca e criar uma confiabilidade com a marca, entende? Então, vai chegar um momento que essa pessoa, além de consumir o seu conteúdo, ela vai consumir o seu produto também. Perfeito, concordo totalmente. Muito bom, eu queria aproveitar depois esse gancho de novo, tá, para trazer outra pergunta, mas antes, Leandro, eu queria só... se a gente conseguisse dar uma espécie de passo a passo, né, para o produtor. Então, assim, digamos, eu tenho uma vinícola ou um restaurante e eu quero fazer uma parceria com um influenciador. Como que isso pode funcionar? Né? Eu envio uma mensagem, que tipo de parceria pode ser interessante? Ou envio um vinho, como que você enxerga? Não só no seu caso, né? Porque a gente também não quer tratar especificamente de você, mas de influenciadores de um ponto de vista amplo, né? Que tipo de ação que pode ser feita? Eu acho perfeito. Eu acho, assim, uma coisa muito importante para quem é influenciador de vinho
é você estar lá e conhecer o produtor. Isso é muito importante, muito importante. Você pode até não conseguir ir lá, mas pega o telefone, liga. Os primeiros vinhos que eu comprei, hoje eu ganho muito vinho, muito vinho. Tem, aqui na minha casa tem caixas, tá vendo? Ó, chega muito vinho hoje, mas, sei lá, até pouquíssimo tempo atrás, eu sempre comprei os meus vinhos. E eu nunca cobrei por post. Nunca, porque eu sou médico, não é... o influenciador de vinho não é minha profissão, é minha paixão, e vinho brasileiro é minha paixão. Eu acho que funciona muito bem um esquema de você conhecer a vinícola, ser apresentado influenciador vinícola, entender o projeto, entender a proposta daquele produtor, e aí sim, eu não acho que as vinícolas brasileiras, considerando que 90% são pequenos produtores, e se você for comparar com vinícolas grandes do mundo, com a Conte-Toro, por exemplo, não existe produtor grande no Brasil, existe produtor médio e produtor pequeno, né? Que é a Miolo, a Casa Valduga, a Salton, a Aurora. Se você for comparar em produção, no mundo não podem ser considerados produtores grandes. Agora, você mandar o vinho para um influenciador e é que mandar sua caixa de vinho, eu já recebi caixa de vinho aqui que eu não sei nem de onde veio. Eu não sei nem de onde veio, eu não recebi nenhum contato, nada. Aí você prova o vinho, você gosta, fala, não, é um vinho bom, um vinho agradável de tomar. Mas eu acho isso muito pouco para você passar como conteúdo, como verdade, entendeu? Então eu recebi um vinho aqui da Vinícola Cárdenas, por exemplo. Tem 80 garrafas, chama Ocho Manos, porque o vinho, as uvas são espremidas na mão pelos 4 membros da família, por isso que o vinho chama Ocho Manos. Quer dizer, ganha outra perspectiva, outro apelo. Você precisa aproximar o consumidor do produtor. Então, um produtor que manda vinho para um influenciador é aquilo que o Tomás falou, que foi perfeito, né? Precisa conhecer também o público que quer atingir e se aquele influenciador está disposto a, entre aspas, embarcar nessa ideia. Porque às vezes você vai mandar uma caixa de vinho brasileiro para um cara que só fala de vinho francês, legal, o cara pode até gostar, mas provavelmente não é a grande paixão dele. Então tem alguns influenciadores que cada vez mais estão se dedicando ao vinho brasileiro e precisa ter isso. Eles não têm, as vinícolas pequenas não vão ter dinheiro, não vão ter verba para investir em marketing. Como eles mesmos brincam, eles vendem um almoço para comprar a janta. Eles trabalham numa margem muito pequena, muito pequena. Não é que sobra rios de dinheiro para o marketing. Mas não deixa de ser uma forma de marketing você interagir com o influenciador. E como eu falei, tem a ele 50 mil seguidores, tem a ele 5. Se ele tiver 5 seguidores e ele, de novo, entre aspas, convencer os 5 seguidores a experimentarem um produto novo, já valeu a pena, na minha opinião. E fazendo uma observação, eu vejo, apesar de a gente não trabalhar com influenciadores, ou seja, a gente não tem, por questões de negócio, mas eu vejo um influenciador digital como uma das principais referências para qualquer produto. Entende? Porque as pessoas, quando procuram por alguma informação ou por conteúdo, elas vão nos sites onde elas têm mais credibilidade, onde elas veem mais credibilidade. E ninguém melhor para passar informações sobre um produto do que um influenciador. Ele já testou o produto, ele conhece o produto, às vezes ele já como ele falou, ele já se comunicou com a empresa, com o fabricante ou com o produtor, ele sabe do que ele está falando, ele tem referência em relação a isso, e as pessoas passam a acreditar nele como um evangelizador daquele produto. Entende? Exatamente. O influenciador, eu vejo ele como um dos principais canais de aquisição, principalmente para pequenos negócios. Exatamente. Porque, você vê, antigamente, se você pegava andava na rua, um outdoor da Coca-Cola, já, assim, estava resolvido, né? Você via a Xuxa tomando banho com leite de aveia da Vene, estava tudo certo. Mas será que a Xuxa tomava banho com leite de aveia da Vene? Entendeu? As pessoas hoje percebem quando você está fazendo uma coisa que você está simplesmente querendo vender um produto por si só ou realmente você está só compartilhando o que você acha que é correto. É isso que eu faço muito. Eu nunca falo esse vinho... Vocês nunca me viram falar esse vinho é bom, esse vinho é ruim. Eu falo, esse vinho eu amo, esse vinho eu adoro, esse vinho eu me apaixonei. Então é o meu gosto pessoal sendo compartilhado.
Se isso vai gerar vendas ou não para o produtor, isso é outros 500. Mas o que a minha experiência pessoal no Instagram tem mostrado é que tem gerado muitas vendas para o produtor. Eu estou contente com isso. E gera curiosidade também, né? Gera. Gera curiosidade. As pessoas ficam curiosas, as pessoas acreditam no que tu fala e elas ficam curiosas em, pelo menos, provar e testar a mesma experiência que tu testou. Exatamente. Pode ser um vinho caríssimo, pode ser um vinho que eu tomei uma vez, eu fiz uma live, abri um Lorena da Casa Salvador de R$18. É uva de mesa, geladinho, super fácil de beber, um ótimo produto. E eu realmente adorei aquele vinho. Eu acho que muitas pessoas que provarem não vão gostar. Mas não é a minha preocupação agradar. Minha preocupação é passar o meu gosto pessoal e algumas pessoas poderem compartilhar isso. Gostando ou não gostando, essa volta da opinião delas eu acho fundamental. A curiosidade instiga a compra. Exatamente isso. Perfeito. E não pode ser uma coisa falsa, né, Leandro? Mais ou menos como o Roberto Carlos vendendo friboi, ou então que é vegetariano, ou a Angélica mordendo um cachorro quente, ela sendo vegetariana também. Exato. Pega mal, né? É muito mais um depoimento que uma venda, né? Exatamente. Eu recebo muita Isso não é influência. Exatamente. A verdade influencia. A verdade influencia. Isso. Eu recebo muita proposta de alguns produtos. Vou te mandar um produto tal. Eu falei, gente, olha, seguinte, não é a minha cara, não é a minha praia, eu não vou conseguir ser verdadeiro postando alguma coisa sobre esse produto. Eu respeito tudo, mas não me mande, porque não vai funcionar. É exatamente isso. O que influencia as pessoas, na verdade, na real, é a verdade. Mesmo quando dá errado. Eu já cansei de fazer post de sabragem ou sei lá, fui tentar fazer um degorgement, tirar as leveduras do espumante pela técnica da bolha, que se separa o líquido entre o vinho e a levedura, entre uma bolha de ar que você tenta fazer. O Bruno Motter da Nogueirino me ensinou. Foi uma tragédia. Eu espalhei vinho pela casa inteira. E filmei isso e postei, entendeu? Quer dizer, é real life, né? A vida como ela é. É isso aí. Edson, uma outra, digamos assim, autoridade, né? Quando a gente fala de conteúdo, claro que vai ser o Google, né? Afinal de contas, as pessoas têm alguma curiosidade, têm alguma dúvida, vão lá no Google. Tem até aquele site, o Answer the Public, que mostra as perguntas que as pessoas fazem sobre determinado tema, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso com vinho, mas tem umas coisas bem esquisitas. Então, vou fazer. Tem umas assim que eu fui descobrindo, assim, né? Até vinho com alho, assim, uma série de coisas ali que depois eu fui descobrindo por que era aquela pergunta, né? Mas olhando sobre esse ponto de vista, né, de autoridade, né, sobre curiosidade, como que as pequenas, principalmente as pequenas, né, podem conseguir utilizar Google e estratégias de inbound para realmente trazer o consumidor para o seu lado e para gerar vendas? Tá. Legal. Primeiro de tudo, a gente tem que saber quem é o curioso. Se esse curioso é um consumidor ou se esse curioso é um varejista que está querendo comprar produto. O consumidor, ele busca informação e o varejista, ele busca por produto. Ele precisa disponibilizar uma gama de produto dentro do e-commerce dele, dentro da loja dele, enfim, como for. Então, primeiro de tudo, acho que o produtor precisa entender quem é esse curioso. Né? Eu conheço... a gente usa várias ferramentas para fazer esse tipo de análise também, de palavras e tal, né? E quando você sabe identificar... no caso do vinho, o vinho é um produto muito amplo. E a grande maioria das pessoas que procuram informação sobre vinho na internet são consumidores. Isso é fato, não tem como questionar em relação a isso. São poucos os revendedores, são poucos os varejistas que procuram informação. Eles já têm a fonte direta, eles vão num concorrente, veem lá os vinhos e querem comprar aquele vinho também para colocar na loja deles. Isso é fato. Tá? Então, a partir do momento que o produtor ele identificou esse cenário, né, se o público dele é o consumidor ou se ele é o varejista, ele precisa criar estratégias diferentes para esses dois cenários. De forma mais provocativa, eu trabalharia mais na forma da independência, né? Principalmente no cenário que a gente está hoje. E quando eu falo em independência, o que é? É não depender nem do consumidor nem do varejista, depender de mim mesmo para fazer a venda. Então, ou seja, eu criar
sei lá, minha boutique de vinho, eu criar o meu e-commerce, né, aproveitando até os números, né, de acesso, os números de consumo, né, mais de 50% das pessoas que começaram a consumir vinho de novo, que começaram a consumir vinho no Brasil, mais de 50% vão voltar a comprar vinho depois, né, inclusive 30, se não me engano, são 35% dessas pessoas vão comprar de e-commerce, elas saíram da loja e estão comprando no e-commerce por força da crise, e 70% delas pretendem comprar novamente depois de e-commerce. Então, isso significa o quê? O mercado também precisa. Lógico, o tempo que vai dizer para a gente se isso é verdade ou mentira, né? Mas entre você responder uma pesquisa e você realmente executar ela depois, são fatores bem diferentes. Mas a independência, independente de qualquer coisa, a independência do fabricante, principalmente dos pequenos, ele transformando o produto dele numa lojinha de e-commerce, ou colocando o produto dele dentro do marketplace, colocando o produto dele até mesmo em Mercado Livre, enfim, nesses marketplaces mais populares, ele já começa a criar um vínculo diferente em relação ao comprador, né? Então, ele não fica mais tão dependente do varejista, que está com problema, que não está podendo abrir porta, que não está podendo fazer nada, não está podendo vender, e ele parte para um negócio mais independente. Aí, beleza, mas eu vou botar um e-commerce no ar, eu vou levar 3 meses, 4 meses para montar uma loja, daí já passou pandemia, já passou o ano, já passou tudo. Não, usa marketplace. O marketplace ele está aí para isso. São grandes varejistas que têm dentro dos seus sites pequenas lojas que você pode colocar seu produto lá dentro também. Então, o marketplace hoje ele é um dos principais canais de venda. Além de você colocar seu produto, você ainda consegue utilizar o marketing desses próprios marketplaces para vender o seu produto. Ou seja, eles acabam anunciando, eles acabam dando destaque, você pode escolher se você quer dar destaque para o seu produto ou não. Enfim, são várias as alternativas que você pode estar usando em relação a isso. Então, a independência do pequeno, ou a independência do produtor, independente do tamanho dele, eu acho que ele precisa começar a pensar nisso se ele quer realmente migrar para um cenário mais digital, e se ele quer migrar para um cenário onde ele consegue atingir um maior número de pessoas para vender, para consumir seu produto, enfim. Aí ele vai ter que usar da criatividade para fazer acontecer. Mas eu não dependeria tanto da venda física em decorrência do cenário. Os números estão aí, o mercado está aumentando, o consumo de vinho é um dos maiores consumos que se tem notícia em 2020, então nada melhor do que o cenário digital para fazer com que essa aquisição de produto, né, ela aconteça de forma mais natural. E eu tendo o meu próprio canal, e independente de qualquer tipo de, sei lá, independente de vendedor externo, independente de comprador de varejo, independente de ter que fazer das tripas coração para vender o produto, eu coloco ele na internet e lógico, aí sim, né, você vai ter que saber como montar uma estratégia de marketing para poder fazer o seu produto vender. Também não é só colocar um site no ar que ele vai começar a vender da noite para o dia. Existem vários fatores aí que influenciam no sucesso ou no insucesso de um produto, né, na venda na internet. Então, assim, perfeito. eu comentaria, né, ir de carona com os marketplaces, com as grandes marcas e com o seu marketing, mas também começar a desenhar a sua própria estratégia. Teria, assim, uns 3 passos iniciais, está aproveitando uma pergunta que foi o Nilmar que fez, né? Como uma pequena vinícola brasileira poderia dar os primeiros passos no marketing digital? Então, assim, se fossem os 3 primeiros passos, o que poderia fazer? Além do marketplace, além de ir lá, e até a Larissa, perdão, me pediu ali para dizer, né, para reforçar que o marketplace da Casa Vites é exclusivo do vinho brasileiro. Tá. Se for falar em relação à estratégia, né, a gente tem que analisar o cenário da empresa. Eu já faço marketing digital? Eu não faço marketing digital? São 2 coisas que eu preciso pesar. Eu quero ter eu quero que minha estratégia ela aconteça a curto, médio ou longo prazo. Para cada um desses estágios existem estratégias diferentes. Não dá para a gente dizer que produzir conteúdo hoje, amanhã o meu site já vai estar na primeira página do Google. Não é assim que funciona. Mas se eu investir em mídia paga hoje, amanhã eu vou estar na primeira página. Se eu fizer uma estratégia bem feita de mídia paga. Então, quais são os passos? Se fosse falar em passos, né, o que eu faria? Primeiro, para acelerar esse processo, eu investiria em mídia paga.
de que forma que eu investiria em mídia paga? Quais são os caminhos mais corretos para investir em mídia paga? Eu usaria Google, Facebook e Instagram, que são os três canais de hoje que mais têm tido aquisição para qualquer tipo de público. A diferença é em como que eu vou usar esses 3 canais para fazer minha estratégia. A gente, na agência, a gente costuma usar o Google para gerar tráfego. Por quê? Tráfego para o site, né? Por quê? Porque o Google é onde as pessoas procuram pelas informações. É onde elas procuram... Onde comprar, como comprar, esse tipo Isso, eu tenho uma dúvida, eu jogo no Google, né? Então, a estratégia da agência, né, o trabalho da agência é fazer com que o máximo de resultados possíveis apareçam dentro da primeira página. Então, essa é a função do marketing digital em relação a Google, é trazer para a primeira página o meu produto. Lógico que vai depender muito de quanto que você quer investir e tal, mas eu consigo gerar mais tráfego para o meu site através do Google. Isso é fato. Então, eu coloco lá, quero comprar vinhos online. Essa palavra eu tenho que comprar. Por mais que ela custe caro, R$4, R$5 um clique, mas ele paga na primeira página. Então, o meu consumidor foi lá, pesquisou, clicou, foi para o meu site. Aí, quando ele foi para o meu site, ele não comprou. É fato, 97% das pessoas que entram no site, elas não estão ali para comprar, elas estão ali para especular ou para fazer pesquisa de preço, etc. Só 3% está pronto para comprar e não sabe se vai comprar de ti ou não. Né? Então, o que acontece? As pessoas que entram no meu site, saíram do meu site, voltaram para o Google, continuaram as pesquisas delas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Facebook e o Instagram para fazer remarketing, que é o tal do perseguidor, né? Eu pesquisei uma coisa, meu Facebook, meu Instagram parece uma coisa sobre vinho, sobre tênis, sobre roupa, o que for, entende? Aquilo que eu pesquisei vai começar a me perseguir. Isso se chama remarketing. Essa é uma das formas mais fáceis e baratas de fazer com que as pessoas retornem ao seu site para comprar depois. Por quê? Porque você pode usar essa estratégia de remarketing para gerar um desconto, por exemplo. Então, se ela estava olhando um vinho lá de R$80, eu posso dar um desconto para ela sei lá, de 10%, 15% se ela voltar para o meu site e comprar. Se ela chegou no carrinho de compra, não fechou o carrinho de compra, eu posso fazer um remarketing para ela, dizendo que eu ofereço mais 20% de desconto se ela comprar agora. Aí, enfim, aí são estratégias e estratégias, né? Isso falando em Google, Facebook e Instagram. E aí, para quem já tem uma base de clientes cadastrados, por exemplo, o que eu sugiro é, além de trabalhar com Google, Facebook e Instagram, trabalhar também com essa base de clientes. Se você já tem uma base de e-mail cadastrado, sei lá, 5.000 e-mails, 1.000 e-mails, 500 e-mails, trabalhe ela, manda e-mail, mantenha uma comunicação ativa com essa pessoa. Não simplesmente fazer e-mail marketing com venda. Não, trabalhe o relacionamento, produz conteúdo, leva essa pessoa para consumir algum tipo de conteúdo seu. Ensina essa pessoa a tomar vinho, ensina essa pessoa a abrir uma garrafa de vinho, entende? Tudo isso são conteúdos que as pessoas procuram. Então, quando a gente fala em dor do cliente, a dor é isso, a dor é o que ele está procurando. Se ele está procurando, se ele jogou no Google, como é que eu abro uma garrafa de vinho, independente se eu estou vendendo vinho, se ele vai comprar o vinho meu ou não, mas ele vai estar consumindo um conteúdo que eu tenho dentro do meu site. E ele consumindo conteúdo dentro do meu site, já é meio caminho andado para uma venda. Entende? Então, ou seja, ele já está me conhecendo, e ele está gostando de mim, ele está interagindo comigo. E aí, assim, e por aí vai, entende? Então, acho que se fosse para botar um passo a passo, para quem não faz marketing ainda, ou para quem não tem uma base, mídia paga seria o caminho mais indicado. Google para tráfego, Facebook e Instagram para fazer remarketing, ou enfim, para trabalhar a base. E o e-mail marketing para quem já tem base, atrelado a essas duas outras estratégias, funcionaria muito bem. Muito, muito bom. Muito legal. Tem uma pergunta para você também, mas até deixa eu ler aqui, que a Lorena Caruso escreveu. Eu gostaria de saber os limites. Eu vou adicionar alguma coisa à pergunta dela, tá, Leandro? Tá, claro, fica à vontade. O que ela perguntou, tá? Gostaria de saber os limites da influência digital. Até que ponto pessoas que não são profissionais do vinho, ou seja, um sommelier, enólogo, podem falar de vinho nas redes sociais? Acho uma pergunta provocativa, tá? Perfeito. E ao mesmo tempo, eu adiciono já tratando um pouquinho das vinícolas ou dos profissionais, né? O que você, como profissional de comunicação, eu sei que você é médico, mas a gente já pode dizer que é um profissional de comunicação também, né? Por tudo que você faz, né? Mas o que você enxerga que os especialistas em vinho, digamos assim, sommeliers, né? O que eles fazem nas mídias sociais e não deveriam, e, na contramão, o que eles não fazem e deveriam. Então, essa pergunta mais de especialista e alguém que tem uma ampla base de seguidores como você, né, de alguns toques ali para eles, e também essa questão da influência digital.
pode alguém que tem autoridade nas mídias ter autoridade sobre vinhos também? Perfeito, acho ótima pergunta. Só complementando, é muito legal ver alguém falar de marketing digital com essa propriedade, é muito bacana. Agora, se você joga, por exemplo, vinho brasileiro no Google, vai aparecer lá para baixo, né? Vai aparecer uns 8 vinhos chilenos, uns 14 argentinos, entendeu? O vinho brasileiro vai aparecer lá embaixo. Agora, eu não acho que as vinícolas brasileiras elas têm essa verba, pelo menos o que os produtores pequenos conversam comigo para investir. Mas mandar uma caixa de vinho para alguém que você sabe que tem algum tipo de ligação com o seu produto, aí perfeito, eu acho que funciona demais. Eu sou muito adepto de livre mercado, assim, 100%. Eu acho que todo mundo pode fazer o que quiser. Quem vai filtrar é o público. De coração, eu acho muito isso. Se a pessoa, por exemplo, só pode fazer vinho quem é enólogo, não. Tem grandes vinhateiros no Brasil, grandes pessoas, grandes produtores que não fizeram enologia e produzem grandes vinhos. O Giovanni Fabian da Fabian é uma, o Marco Daniele do Ateliê Tormentas é outra. Eles não são enólogos, eles são vinhateiros. Então, mas o público os acolheu. O público comprou a proposta deles, acreditou e gosta dos produtos. Então, se a pessoa quer falar de vinho e ela não tem nenhuma formação técnica, ela pode falar de vinho com a experiência pessoal dela e passar isso para os produtores, e passar isso para as pessoas. Isso eu acho fundamental que fique claro. Quer dizer, todo mundo pode falar o que quiser. O que quiser. Se alguém se sentir ofendido, corre atrás dos direitos, ou o público que vai acabar filtrando isso. Eu vejo, inclusive, estendendo um pouco mais do que as pessoas, entre aspas, especialistas, eu adoro o termo especialistas, podem ou não podem falar, tem muita gente que é top tecnicamente, em termos de degustação de vinho, etc., mas fica dando pitaco, por exemplo, em viticultura, que o Brasil não tem terroir bom, que não tem vinho bom no Brasil, que não sei o quê. E às vezes a pessoa nem toma vinho brasileiro, a pessoa nunca plantou uma videira, a pessoa nunca foi lá num campo acompanhar uma colheita para poder falar que o terroir é bom ou não é bom. Então, eu, quando vou falar de alguma coisa, por exemplo, eu fiz uma live outro dia de barricas. Eu tomo muito cuidado para passar a minha experiência com o carvalho americano, a minha experiência com o carvalho francês, a minha experiência com tanques de inox, dos vinhos que eu tomei. Mas eu tomo muito cuidado para não entrar na parte técnica do enólogo, porque eu não sou enólogo, eu não domino o assunto por mais que eu estude. Então eu tomo muito cuidado de deixar bem claro. Eu não deixo de falar, mas eu deixo bem claro que o meu conhecimento é a minha experiência e o que eu tenho conversado com os produtores, conversado com os enólogos, conversado com os vinhateiros, e aí eu passo essas conversas, essa experiência para o público. O problema é você se colocar como dono da verdade, coisa que ninguém vai ser nunca. Quanto mais, eu sempre falo, eu dou um conselho para as pessoas, claro, conselho, uma opinião, se afasta de quem fala que sabe tudo. Porque é muito complicado isso. É muito complicado. Então, eu aprendo muito conversando com os enólogos e passo isso para as pessoas. Então, respondendo objetivamente, acho que todo mundo pode falar de vinho, acho que todo mundo pode falar de vinho o tempo todo. Se tiver alguma informação errada, se a pessoa não estiver dando o devido respeito ao tema, o próprio público vai julgar, ou outras pessoas. Já cansei de ver isso, posts de gente que postou alguma coisa de vinho, eu chamo na mensagem, chamo num privado, falo, não é bem isso, é assim, assim, assado, tal, eu ouvi diferente, assim, assim, assado. E 90% das vezes a pessoa fala, não, legal, vou corrigir a informação. Então, não tem problema, eu acho que todo mundo pode falar de vinho. Desde que você venda a sua verdade e você tome cuidado com o tipo de informação que você está passando, isso é fundamental também, passar um conteúdo legal, eu acho que todo mundo pode falar, e o público vai acabar julgando quem eles gostam, quem eles não gostam. Eu acho muito restrito falar, eu sou sommelier formado pela ABS de São Paulo, mas eu não me considero sommelier, eu nunca estive lá num restaurante ralando toda noite, servindo mesa, aguentando desaforo, por isso que eu não me coloco como sommelier nunca, porque é um espectro de ação que eu respeito muito quem está no restaurante. Agora, isso não quer dizer que eu não possa compartilhar com as pessoas as minhas opiniões sobre vinho. Muito bom. E indo naquela linha ali, Leandro, do que você recomenda que se poste, tá? Acho que a gente já está indo mais para o final, acho que, né, até
comentando agora com vocês, quase que uma participação final, digamos assim, né, tanto do Leandro, depois do Edson, mas o que você recomendaria que se postasse? Mais um conteúdo voltado à vida real, né? Eu sei que você já falou bastante sobre verdade, mas eu estou aproveitando um pouquinho da pergunta também da Naya Martini, tá? O que as vinícolas, e em geral, quem trabalha, deve postar no dia a dia para engajar o público, para deixar o público com vontade. Perfeito. Né? E para abrir esse diálogo, acho que esse diálogo é muito importante, né? Não, eu acho ótima a pergunta. Assim, é muito legal isso. Quando você fala de conteúdo que você quer passar, as pessoas, muita gente faz aquele post de vinho massacrante, assim, com dados técnicos, praticamente uma ficha técnica ultra detalhada. Eu já fiz isso. Não é o que as pessoas procuram normalmente. Quem está procurando esse detalhamento técnico vai procurar de alguma maneira mais específica, vai mandar uma mensagem no direct para mim, vai procurar o produtor. A maioria das pessoas quer tomar o seu vinho e ter um pouco mais de informação que ajude a tomar e aproveitar melhor a sua bebida. A maioria das pessoas não quer um massacre de informação. Então, é o que eu falei, se elas quiserem, se você conseguir um equilíbrio entre vida real, bom humor, leveza e conteúdo, naquele post, quem quiser se aprofundar, vai se aprofundar. O que eu acho que os produtores precisam fazer, e alguns têm feito isso, primeiro que a base de tudo é entregar um bom produto. O produtor brasileiro tem um baita de um produto. Não adianta você fazer o marketing que você quiser de um produto ruim, que o marketing vai vender ele na primeira vez, não vai fazer a segunda vez. Não tem recompra, né? Não tem recompra, exatamente. Então, precisa ter um bom produto. Você precisa ser conhecido, as pessoas precisam saber que você existe. Então, no caso dos produtores brasileiros, as redes sociais estão dando uma visibilidade que antes eles não tinham. E terceiro, que eu acho que é o ponto mais nevrálgico e mais cuidadoso, que é uma coisa que a gente precisa melhorar muito isso, não sei nem se tem solução, é pelo Brasil ser um país continental. Às vezes eu indico um vinho de R$35, R$40 nacional, que é infinitamente superior a 99% dos chilenos e argentinos que chegam no Brasil a esse preço, só que o cara mora em Macapá, o cara mora em Porto Velho e o frete vai custar R$70, o vinho custa R$35. Isso é um ponto que a gente precisa conversar, envolver transportadoras, envolver produtores, para como que a gente... Porque a hora que isso, por exemplo, no Clube do Choro, que é o clube que a gente tem, a gente conseguiu frete grátis, mas assim, é um malabarismo financeiro violento, e às vezes a gente acaba perdendo dinheiro, mas a pessoa está lá fortalecendo a marca e conhecendo o vinho. Então eu acho que esse é o ponto que é legal. Agora, conteúdo muito massacrante, a maioria das pessoas que está na rede social não procuram. Vou mais longe, quando você põe stories, que você fala muito, a maioria das pessoas pula. A maioria não ouve o que você está falando. Então, no story, não adianta fazer um vídeo de 15, 20 minutos no feed. Eu já fiz muito isso, hoje está diminuindo muito. Já fiz stories que eu falei, sabe aqueles quando ficam stories bem todo pontilhadinho, que parece que você nem vê que tem um monte. Já fiz isso também, falando o tempo todo, hoje menos, hoje eu coloco mais foto, mais chamado, foto de vinho, porque exatamente o que o Tomás falou, né? Você precisa entender quem está te procurando, que tipo de informação quer e como você pode passar essa informação, desde que essa informação seja condizente com as coisas que você acredita. Algumas pessoas vão concordar, outras não. Mas se você não acreditar no que você está vendendo, ninguém vai comprar. Legal. E posso fazer uma observaçãozinha? Vai lá, todos. A grande... Para a gente poder entender o poder que o marketing de conteúdo ele tem na vida das pessoas, antigamente você comprava porque você confiava no vendedor, alguma coisa assim. Hoje, as pessoas já procuram por um produto, sei lá, elas vão numa loja, elas já sabem mais do que aquele produto do que o próprio vendedor. Por quê? Porque elas pesquisam antes de comprar. E o digital ele está aí para isso. A internet ela existe para isso, né? Então, de novo, o conteúdo ele é o rei por conta disso. Ele ajuda as pessoas a entenderem sobre qualquer tipo de produto. Então, elas conseguem serem sommeliers sem ter formação em cima disso. Mas por quê? Porque elas conseguem lá, pesquisam, estudam, avaliam, testam, compram,
gostam, não gostam, criticam, não criticam, elogiam, enfim, o conteúdo está aí para isso. Então as pessoas, elas acreditam muito no que é escrito, no que elas leem, por isso que eu falo que fake news hoje é o grande pecado do marketing digital. Verdade. Né? Eu acho que as pessoas, elas buscam conteúdo para que elas tenham informação, e às vezes, na inocência, elas acabam passando informação errada, entende? Então, por isso aí está o papel dos influenciadores, que são os grandes mentores aí do consumo, né, de marcas tanto pequenas quanto grandes. Né? Perfeito, e tem muito enófilo, tem muito enófilo, quer dizer, o cara que não tem formação técnica, não fez curso superior de enologia, ou não fez o curso técnico de sommelier, mas tem muito enófilo que sabe demais, com detalhes, que vai dar pau em muito sommelier, vai dar pau em muito enólogo, e o cara sabe demais, quer dizer, ele tem propriedade para falar, mas exatamente isso que você falou, eu acho perfeito. A gente precisa tomar muito cuidado com a informação que a gente passa, e procurar ajudar as pessoas a buscarem a informação da maneira correta. Para que elas possam ter autonomia para exatamente... Isso acontece no consultório. Chega paciente lá que já sabe tudo, procurou no Dr. Google, já sabe tudo, entendeu? A pessoa pode, assim, não está precisando do médico, porque o Dr. Google já resolveu. Meu sogro ela chega já pedindo lá o remédio, né? Me faz ali a indicação desse remédio. A receita, né? Só quer assinatura. Legal. Acho que a Larissa voltou já para a gente encerrar, né, Larissa? Isso. Oi. Pessoal, que aula que a gente recebeu aqui. Eu fiquei super feliz. O nosso chat bombando de perguntas. O Thomas fez a maioria das perguntas aí, as mais importantes, né, que o pessoal fez. Eu quero agradecer muito a presença de vocês três. Olha, eu aprendi várias coisas para a Vinícola Fim que eu vou colocar em prática com certeza. O vinho brasileiro realmente precisa aprender bastante coisas. E eu estou super feliz por essa aula. Muito obrigada. Vocês contribuíram muito. E eu quero falar que tivemos inscritos, gente, do Brasil, de Fernando de Noronha, do Amapá, de Manaus, do Rio Grande do Sul, e inclusive pessoas do exterior, de Lisboa e de Miami. Então, a gente está com uma audiência bem legal. Não, perfeito. Só avisa que Lisboa e Miami o frete deve ser caro, viu? O frete não é grátis. O frete deve ser caro. Pessoal, muito obrigada. Thomas, muito obrigada pela tua presença, por ter feito essa mediação brilhantemente aqui pra gente. Leandro, Choro da Videira. Obrigado. E o Edson também, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde para vocês. E assim, pessoal, para quem está aqui com a gente, às 16 horas a gente vai ter uma super live também com o Flávio Pisato, né, que vai falar pelo Vale dos Vinhedos, e com o Manuel Beato. Eles vão contar alguns segredos aí, denominação de origem, falar sobre a qualidade do vinho brasileiro. Enfim, tem bastante assunto. Espetacular, imperdível. O Beato é simpaticíssimo, sou super humilde, um cara super tranquilo. E o Flávio Pisato é uma enciclopédia. A única coisa que ele peca é que ele gosta de YouTube. O resto, o cara é fantástico. Muito bem, muito bem. Até obrigado, mais, pessoal. Gente. Até mais tarde. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Prazer. Até a próxima.